noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E a gente vai focar mais na parte da análise, dos espíritos sobre a beneficência. Então, o Evangelho ele inicia assim: a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outro com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo. Essa mensagem é do bispo de Argel, Adolfo, né? Então ele apresenta aqui a virtude a beneficência como sendo uma virtude da prática do bem, ou seja, né, é uma virtude que a gente precisa desenvolver, é uma virtude que ela nos aproxima da caridade e a gente sabe que através da caridade, né, a gente consegue evoluir, né? Então, a beneficência sendo uma virtude que ela traz algo positivo tanto para quem recebe um ato de caridade como para quem faz esse ato, para quem produz o ato, ela é uma virtude muito importante para a nossa evolução, né? Para o momento que a gente vive aqui no mundo de transição que a gente está vivendo. E a beneficência ela acaba desenvolvendo o amor ao próximo, seja ele quem for, né? A gente já falou, a gente fala sobre isso muito na doutrina espírita, de quem é o próximo, né? Quem é o nosso próximo. E o nosso próximo é aquele para quem o nosso braço alcança, né? Seja ele alguém da nossa família, alguém que é querido por nós, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho ou aquela pessoa desconhecida, mas que a gente consegue se aproximar, a gente consegue alcançar, né, com algum ato de beneficência, algum ato de caridade, algum ato de benevolência. E aí, a beneficência nos mostra que a melhor forma de viver é através da caridade, é através de fazer o bem para o próximo. Viver para fazer bem ao próximo. E é diferente de viver em função disso, né? A gente não pode parar a nossa vida e viver somente para fazer a caridade, né? A gente tem espíritos muito iluminados, né, que são considerados santos hoje, que viveram por conta disso, viveram a vida deles para o próximo. Só que a gente não precisa ir tão longe, a gente não precisa abandonar a nossa família, a gente não precisa abandonar os nossos amigos, o nosso trabalho e viver só em função de praticar a caridade. A gente pode fazer isso no nosso dia a dia, na nossa vida normal. Mas que é para que a gente possa viver dessa forma, precisamos ter o nosso coração e nossa mente aberta para perceber quando alguém precisa do nosso auxílio, que alguém precise que a gente faça algo por ela, né? E seja material, seja moral, seja uma questão espiritual, auxílio psicológico, a gente pode fazer, desde que a gente esteja aberto a perceber que alguém precisa da gente. E para a gente perceber, a gente precisa ter
não podemos ter, não podemos estar somente preocupados com os nossos problemas. Então, quando a gente está envolto, né, e preocupado somente com o nosso, a gente tende a fechar os olhos para os problemas dos outros. Então, é natural que eu me preocupe mais comigo, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família em geral, do que com a família de outra pessoa? É mais comum, é normal, é natural do ser humano. Mas se preocupar primeiro com é diferente de se preocupar somente com. Então, se eu não tiver na minha vida, no meu dia a dia, somente pensamentos egoístas, pensando só em mim, no meu trabalho, no meu problema, nas minhas dúvidas, na minha questão financeira, nas minhas questões materiais, se eu não estiver só preocupado comigo, eu vou ter a percepção quando alguém precisar de mim, né? Como eu disse, a gente pode auxiliar de várias formas. Então, é mais perceptível quando a gente vê alguém que precisa de auxílio financeiro. Que a gente pode ajudar com alimento, quando a gente pode ajudar com uma roupa, com um cobertor, né? É fácil, é mais fácil a gente perceber. Mas também a gente tem a beneficência, a caridade, ela pode surgir em momentos que não são materiais, não são questões financeiras. Então, quando alguém precisa que a gente ouça, quando alguém precisa que a gente dê um conselho, quando alguém precisa simplesmente que a gente ore por ela, todo mundo pode praticar essa caridade, todo mundo pode praticar esse ato, né? Se eu não posso com o financeiro, eu posso auxiliar com o ombro amigo. Se eu não posso auxiliar com o ombro amigo, eu posso fazer a oração, né? Isso é importante porque ele faz com que a gente possa dar aquilo que nós temos, dar tudo aquilo que nós temos. A única coisa que eu tenho é um tempo de prece, é tudo que eu posso dar, então é um ato de caridade. E a caridade, né, ela, como Jesus, né, como os evangelistas colocam, a caridade fora da caridade não há salvação, ou seja, a caridade, ela é a mãe de todas as virtudes. Não temos condições de evoluirmos, né, espiritualmente, moralmente, sem a prática da caridade. Então, se a gente for lá para o Livro dos Espíritos, né, que quando Kardec pergunta qual é o motivo de nós reencarnarmos, qual que é o objetivo, nosso objetivo é a perfeição. Ele diz, os Espíritos dizem que tendemos à perfeição, ou seja, o nosso objetivo, o que a gente precisa alcançar é a perfeição. Se pensamentos egoístas nos afastam da virtude da caridade, e a virtude da caridade ela é necessária para que a gente chegue a evoluir, né? A gente chegue à perfeição, então esses pensamentos eles precisam ser afastados da nossa mente, né? Então, pensamentos egoístas a gente afasta, acaba aproximando dos pensamentos caridosos. E é assim que a gente começa. É claro que a gente não vai chegar à perfeição numa encarnação apenas. E a gente está muito longe disso. A gente está num processo ainda engatinhando sobre as questões morais do nosso planeta. Mas é um primeiro passo que a gente pode dar. E é importante, né, além de a gente auxiliar quem a gente puder auxiliar, a gente ser grato também pelos auxílios que nos vêm. Muitas vezes a gente se pega pensando, né, e às vezes até agradecendo, né, e a gente não pode deixar de agradecer pelas condições que temos de vida, né?
Se eu não sou uma pessoa que preciso, né, que não dependo dos atos de caridade de outras pessoas para a minha sobrevivência, né? Se eu tenho uma boa condição financeira, ou se eu tenho uma condição financeira que pelo menos não me faz precisar de um auxílio, a gente precisa ser grato. Se E não é demérito nenhum de ninguém ter essa necessidade, né? Cada um passa por aquilo que é necessário para a sua evolução. Cada um passa por aquilo que planejou para a sua encarnação. Cada um passa por aquilo que precisa, pela justiça de Deus. Mas a gente esquece de agradecer muitas vezes. E a gente precisa ser muito grato por tudo, por cada situação, né, que Deus coloca na nossa vida. E se a gente está numa posição de mais praticar a caridade do que necessitar dela para evoluir, de necessitar dela para a sobrevivência, a gente precisa lembrar de ser agradecido. Só que, além de agradecer, a gente não pode também pensar que estamos em um grau de evolução maior ou menor por conta de qualquer uma dessas questões que eu coloquei. O fato de a gente não precisar de um tipo de auxílio não significa que a gente não precise de outros auxílios. Quando a gente vai para uma casa espírita, né, vocês que estão assistindo ao vídeo, eu que estou tentando trazer alguma coisa nesse vídeo, qualquer um de nós está na casa espírita buscando, de alguma forma, algum tipo de auxílio. E esse auxílio, ele só vem por conta dessa virtude da beneficência, da virtude da caridade. Sem espíritos auxiliando nas casas espíritas, a gente não teria o auxílio necessário para as nossas questões. Todo mundo precisa de ajuda ou quer uma graça, tem um pedido, tem uma questão de doença, uma questão emocional que busca ajuda. E sem a caridade dos espíritos que trabalham nas casas espíritas, sem a caridade dos espíritos que estão ao lado de cada um de nós, nos auxiliando no dia a dia, a gente estaria com muito mais dificuldade. A própria doutrina espírita, ela surge por conta da caridade desses espíritos. A doutrina, ela é divulgada por conta da caridade de encarnados. Desde Kardec, os médiuns que auxiliaram, as pessoas que divulgaram o Espiritismo além da França, as pessoas que divulgam aqui no Brasil, o próprio Chico, cada trabalhador da doutrina espírita, em sua casa espírita, cada divulgador, cada palestrante, cada pessoa que vende um livro, que produz o livro, né, todas essas pessoas, elas estão praticando um ato de caridade, um ato de beneficência para com a doutrina espírita, né? E sem então a caridade, nem a religião, né, nem o cristianismo existiria sem o ato de caridade de Jesus para com a gente. O fato de termos chance de encarnarmos sucessivamente e errando e acertando e buscando evolução, buscando se melhorar, é um ato de caridade de Deus para conosco. Então, praticar isso é devolver o que
Deus nos dá no dia a dia, né? Nas nossas chances, nas nossas incontáveis chances, nos incontáveis momentos de perdão, né? Que Ele nos dá. Então, como São Vicente Paulo, né? Então aqui nessa parte do Evangelho ele diz: sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. E que assim seja. Eu espero que a reflexão tenha sido positiva para vocês, que todos nós possamos colocar em prática essa virtude, né? Pelo menos buscando desenvolver essa virtude no nosso dia a dia, e que todos tenhamos uma ótima semana. Obrigado a todos e uma boa noite.